Então vamos lá, né, pessoal? Na semana passada, nós encerramos o capítulo 6, Uranografia Geral. E nós começamos o capítulo 7, que é o esboço geológico da Terra. Se alguém quiser acompanhar, todos os nossos estudos estão sendo gravados, tem lá no YouTube. Aí pode pesquisar pela data do encontro, se quiser ver esse encerramento aí. E também esse comecinho desse capítulo 7, que é muito importante, porque Kardec vai tratar aqui, né? Lembrando que agora no capítulo 7 o texto é de Kardec, né? Já não é mais de Galileu, como foi no capítulo anterior. O Kardec vai trabalhar aqui o esboço geológico da Terra, ele vai falar da formação da Terra, né? No sentido das características da Terra. Então ele vai trabalhar, por exemplo, né, os conceitos deixa eu pegar aqui que o nome me falha agora. Como é que chama aquelas camadas que eu falei semana passada? Bom, me fugiu o nome aqui, mas ele vai falar das camadas da Terra, que elas foram se formando e foram marcando como tatuagens ou como história a formação da Terra. Então ela tem várias camadas, essas camadas são compostas, né, de decomposição animal, de decomposição vegetal, né, Ô, Caio, por acaso são camadas geológicas? Camadas geológicas. Muito obrigado, Marleninha, é isso mesmo. Essas camadas geológicas, elas vão marcando a história da Terra. Elas vão marcando o processo de formação, né? E vai se marcando na superfície o que aconteceu ali. Então é possível, observando essas camadas, eu até coloquei aqui um desenho que eu peguei na internet, ele é, obviamente, meramente ilustrativo, né? Não são só esse pouquinho de camada, é muito mais do que isso, mas só para ter uma ideia, essas camadas aqui, elas vão marcando a história da Terra, né? Então, ali vão ficando os fósseis, né? A decomposição dos animais, a decomposição dos vegetais. A gente consegue saber, e hoje nós vamos estudar isso, os locais onde antigamente haviam mares, né? Onde antigamente havia água. E aí Kardec, então, a partir desses conceitos, ele vai dando um aspecto geral, como ele sempre trabalha, dando esse aspecto, dando esse conhecimento básico desses registros geológicos para que a gente entenda e depois ele possa aprofundar no tema, né? Então, é um caráter agora aqui bem científico mesmo, para que a gente consiga entender a formação da Terra e abandonar de vez as alegorias que nós tivemos aí, né, com os nossos antepassados, já que agora nós estamos aí na época da ciência, né? A ciência da observação. E vamos lá, nós paramos no item 4. Lembrando que estamos numa roda, todos fiquem bem à vontade para se manifestar da forma que desejarem. E vamos lá, item 4 do capítulo 7. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que, nessa acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Então, Kardec nos ensina que abaixo das camadas vegetais, né, onde a gente está vendo aí os nossos vegetais, as árvores, né, as gramas, enfim, a camada, né, vegetal como um todo, a mais superficial, abaixo delas está as rochas, que nem sempre serão formadas de substância pedrosa, né? Mas ali vai ter alguma camada, algum leito, ou um banco, né, nas palavras dele, de uma substância mineral, né? Então, Ô, Caio, fica à vontade, Ana. as rochas são grandes agregados de minerais. Ótimo. Então, nós temos rochas que contêm, em sua maior proporção, minério de ferro, outras é a apatita, outras é a cassiterita, que é o minério de alumínio,
outras contêm maior quantidade de estanho e assim por diante. Perfeito, Ana. Conceito conciso e preciso, né? Então, rocha seria aí um aglomerado de substância mineral, né? Por isso, então, a gente não vai tomar aqui em geologia como sinônimo de pedra, né? Eu acho que foi justamente essa a intenção de Kardec, que a Ana conseguiu resumir muito bem para nós. Kardec continua assim, ó. Umas são formadas de areia. Está falando das rochas, desses aglomerados minerais que a Ana nos explicou aí. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. Marna eu não achei a explicação. Mas seixos rolados seriam aquelas pedrinhas arredondadas, né? Pedra de formato arredondado e superfície lisa, característica dada pelas águas dos rios de onde é tirada. Então a gente lembra daquelas pedrinhas que tem dentro do rio, quando vai na cachoeira, né? Aquelas pedras arredondadas. Arredondadas justamente pelo impacto da água, né? Geralmente em correnteza, né? A água vai gerando aquele atrito nas pontinhas da pedra e ela acaba com um formato arredondado. Outras o são de pedras propriamente ditas, né? As pedras mesmo, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, a cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedras, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante, conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Então, Kardec está dando um aspecto geral para nós. Então, abaixo da camada vegetal, temos as rochas, que a Ana bem nos explicou que seria ali um aglomerado de substância mineral. Né? Às vezes são, sim, pedras, às vezes não. Né? Como ele deu os exemplos aqui de areia, argila, né? esses seixos rolados. A Ana também citou alguns aí. Também temos o mármore e tal. E que vai dizer que a rocha, né, que é esse aglomerado mineral, é mais ou menos possante, conforme a sua espessura. Porque lá no começo do capítulo, Kardec deixou claro que essas camadas geológicas, elas podem ser estreitinhas ou muito largas, né? De espessura bastante variável. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e, às vezes, vitrificadas sob a ação do fogo. Outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias. Outras, a princípio em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência de pedra. Então, como eu disse lá no comecinho, essas camadas geológicas, elas são os registros do que foi a superfície ali antigamente. Então é possível, através da observação dessas camadas, a gente saber o que se passou na Terra. A gente pode, a Ana bem disse para nós na semana passada, e Kardec vai falar um pouquinho também, que a gente consegue, através da observação dessas camadas, afirmar que ali havia lagos, né, águas, né, mares, em outros lugares não. A gente consegue ver o registro da ação do fogo, a gente consegue ver o registro da decomposição de animais, de vegetais. Então a gente consegue entender o que se passou naquela época. Observando o que se passou naquela época, a gente consegue entender a real formação da Terra. Né? A gente consegue entender cientificamente o que aconteceu ali. Então é isso que Kardec está nos explicando aqui.
O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Está deixando claro também que o fogo e a água, né, participaram da formação desses materiais. Né? Como eu disse, é possível observar ali, né, aonde tinha água, aonde não tinha, né, aonde teve a ação do fogo e aonde não teve. Item 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a horizontal. Ou seja, a posição da camada, se ela, que antes era onde havia água, né, ele chama aqui de depósitos aquosos, né, grandes lagos e mares, a formação dessa camada vai ser, em regra, né, salvo engano, tem exceções, mas em regra é horizontal. Aonde havia então um depósito de água, a gente pode entender isso como mares, lagos e rios, haverá então a formação de uma camada terrosa ou pedregosa horizontal, deitadinha. Ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas, como se as tivesse nivelado com rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em épocas mais ou menos afastadas, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas, que ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Então, é exatamente isso. Kardec está explicando que onde a gente vê grandes planícies, né, aquela planície horizontal, aquela planície regular, a gente pode afirmar que ali havia um depósito aquoso, né? Havia um lago, um mar, uma água calma. Né? Então a gente consegue entender, a gente olha o mar, ele é plano, e assim a ação dessa água na superfície que a sustenta vai também se tornando plana. Então a gente pode afirmar que nesses lugares onde há essas grandes planícies, haviam águas que depois secaram, né? Deram origem aí a uma vegetação, e essas marcas vão ficando nessas camadas geológicas. C. Em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositarem areias silicosas, silicosas é arenoso, sem agregação, né? Não tem aquela agregação dos sólidos, né? Porque como ele está falando de terra gorda, limosa, vocês imaginem o limo, se aquele negócio tem nas pedras que a gente pisa e escorrega, agora me fugiu o nome. Onde não há isso, né? Onde há um solo arenoso, né? Como se fosse uma areia, onde os sólidos não têm agregação, temos as planícies arenosas, que constituem as charnecas e os desertos, né? Dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Aluvião é aquela areia que entra na água corrente e que vai se depositando no fundo, né? Quem já foi a algum sítio, ou quem tem sítio aí, às vezes faz um laguinho e joga água para aquele lago. Ele vai perdendo profundidade, ele vai se tornando mais raso por conta do aluvião, porque a pouca terrinha que vai na água vai se depositando e aí vai diminuindo a profundidade do lago. Então, Kardec está falando aqui que aonde há esse solo arenoso, né,
onde não há ligação, né, onde, por exemplo, se tem as areias, né, elas vão se constituir ali no deserto. E a gente pode ter uma ideia do que foi depositado ali por inundações parciais e que formaram esses aluviões, né? Receberam uma água com terra, né, com areia, e ali foram se formando grandes aluviões, como acontece na embocadura dos rios. Ana, você quer fazer alguma complementação ao que eu disse? Não sei se ficou muito claro, ou também não sei se eu Então, entendi bem. o limo que você falou aí são os musgos, né? Musgo, isso. Né? E os marnas, se não me engano, são as lavas. Mas certo? eu não achei na internet. Procurei, mas São não as achei. lavas que vêm do interior da Terra, que é o chamado magma pastoso, e que se solidifica em contato com a superfície, com temperaturas mais baixas, com a água, né? Porque no início havia muita água, muito fogo e muita água, conforme Kardec disse aí, né? Isso, perfeito. Obrigado. As rochas ígneas são aquelas lavas incandescentes. Ana, tem uma pergunta para você aqui, ó. A Lucélia está perguntando que força poderia formar montanhas? E aí ela pergunta se terremotos poderiam formar montanhas. Você sabe nos responder? Ana, eu não sei se ela... Você sabe responder essa pergunta, Ana, da Lucélia aqui? Eu não abri o microfone e estou Ah, explicando aqui. beleza. Então, essas Antigamente, montanhas... tinha uma areia branca, né? O meu pai falava que chamava Tabatinga, ela era pastosa, podia rebocar a casa com ela, sabe? Era branca, tipo uma areia, argila. Tabatinga. É uma argila. Tipo de argila. Então, esses aí são os formadores de montanhas. Não são propriamente os terremotos. São os chamados dobramentos modernos. Por que dobramentos modernos? Porque eles se formaram mais recentemente. Quando a gente diz recentemente, são milhões de anos, né? Na era Cenozoica. Então, esses dobramentos modernos, as camadas foram ali se depositando umas sobre as outras, e com as placas tectônicas, porque a Terra, a crosta terrestre, ela é toda dividida em placas, ela é quebrada. E essas placas, elas boiam sobre o magma. E as correntes de calor que vêm do interior da Terra empurram essas placas. E elas vão de encontro umas com as outras, ou se afastam umas das outras. E quando elas encontram umas com as outras, elas empurram essas camadas de rochas ali depositadas e deu origem aos grandes dobramentos modernos. Isso na era Cenozoica. Então, quais são os grandes dobramentos modernos que nós temos? Na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes. Na América do Norte, nós temos as Montanhas Rochosas. Na Europa, nós temos os Alpes, os Apeninos, os Pirineus. Na Ásia, nós temos o Himalaia, as grandes cadeias do Altai, ali na União Soviética, certo? Estes são os grandes dobramentos modernos que se formaram na era Cenozoica. Nós já estamos
no antropoceno da era cenozoica. Já se passaram muitos e muitos períodos, certo? Então, esses dobramentos, eles datam da era cenozoica, que é dividida em dois períodos, terciário e quaternário. Os dobramentos modernos são do chamado terciário, do período terciário. É isso aí que eu tenho para dizer. E os responsáveis por eles são as placas tectônicas. Então, esses locais que tem muito vulcanismo, certo? Geralmente são os locais de dobramentos modernos. Nos Andes, nós temos vários vulcões. Para exemplo, aqui mais próximo de nós, na América do Sul, nas costas ocidentais, né, da América do Sul. Não sei se respondi a contento. Acho que você respondeu até mais que uma aula de geografia aqui para nós. Muito obrigado. A Lucélia está agradecendo também. Muito bom. Trabalhar com professor é outra coisa, né? Tá vendo? Beleza? Vamos lá. Item 6. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos e extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora, como segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas, evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Então, aqui Kardec está dando essa explicação para nós, né? Na formação rochosa onde há água, a formação vai ser horizontal. Ele fala aqui. Caio, Oi. eu só devo acrescentar algo. Claro. De início, era um todo, essa crosta terrestre, ela era um todo chamado Pangeia. Pan todo, geoterra, a Terra num todo, certo? Com o passar do tempo geológico, essa crosta se quebrou e se dividiu em placas, já disse, pelas forças que vêm do interior da Terra, certo? Então, nem sempre existiram essas placas. Elas passaram a existir a partir de um determinado momento geológico na Era Paleozoica, certo? Então, na Era Paleozoica é que se formaram. Ora, não se sabia disso, mas um geólogo, estudioso, pesquisador, chamado Alfred Wegener, ele começou a pesquisar fósseis. Então, ele viu que existiam fósseis nas costas orientais do Brasil, certo? E os mesmos fósseis existiam na África. Então, ele montou um quebra-cabeça. Ele viu que as costas orientais do Brasil se encaixam perfeitamente na África. E ali ele foi fazendo os encaixes. Então, como na época dele, por volta de 1800 e, se não me engano, 1812, se não me falha a memória, não tinha como comprovar essa teoria. Mas nos últimos tempos eles retomaram essa teoria de Alfred Wegener, né, e constataram que realmente foi isso que ocorreu. Perfeito, Ana. Tá vendo? Olha que interessante que é a geologia, né? O cara estuda ali a costa horizontal, né, o litoral brasileiro, encontra um fóssil. O mesmo fóssil
está na costa ocidental da África. Então, há um registro histórico da união desses continentes num passado distante. Mas é justamente isso que Kardec está nos dizendo aqui, do registro da história do nosso planeta na geologia, nessas camadas geológicas. Então, aqui nesse item 6, Kardec está falando para nós que, em regra, há uma horizontalidade onde havia água. Mas também, ele coloca aqui, é inevitável negar que há formação vertical de rochas. E aí ele diz que essa formação vertical da rocha é porque esse depósito, que depois de formado de forma horizontal, foi levantado por qualquer força, depois de terem sido solidificados. Então, após a solidificação dessa camada, elas foram levantadas por uma força qualquer. Essa força qualquer, que ele na época não sabia explicar, são justamente as correntes magmáticas. Certo? Porque tudo que é quente tende a subir. Não sei se vocês sabem disso. Tudo que esquenta tende a subir. Então, o magma sobe e empurra essas placas, certo? Ele vem para a superfície e empurra essas placas tectônicas. E quando ele vem para a superfície e empurra essas placas tectônicas, forma-se um assoalho no fundo do mar, que se erguem também, dando origem a vulcões submarinos e a grandes cadeias montanhosas. Então, nós temos uma grande cadeia montanhosa embaixo do Oceano Atlântico, que é a chamada dorsal atlântica. Nós temos uma grande cadeia montanhosa embaixo do Pacífico, ali na região da China, do Japão, naquela região ali do Oriente, Extremo Oriente, certo? Que é chamada de dorsal pacífica. Então, assim como existe o relevo de superfície, essas altas cadeias montanhosas que eu citei, existe também o relevo batimétrico que fica embaixo do nível do mar. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Tá aí, muito bem explicadinho para nós, então, já devidamente atualizados depois da publicação aí da Gênesis, como a Ana bem nos disse. Depois Kardec vai continuar assim, ó. Destas considerações, se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que, todas as vezes que se achem em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente, por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Então, um registro aí que eles já tinham uma ideia do que a Ana nos explicou aí dos magmas, mas que a formação da rocha ela é anterior à força, né, ou como ele colocou aqui, as convulsões, né? Então ela vai formar horizontal para depois, por essa ação que a Ana nos explicou, serem movimentadas, né? Levadas acima, até que pode ocorrer aí na formação de vulcões e montanhas subaquáticas, né? Item 7. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste no existirem, em quantidades enormes, despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Então vejam que interessante. Nós estamos estudando aqui as camadas geológicas. Lembra aquela figurinha que eu coloquei, né? Que tem uma camada, depois tem outra, né? Como se fosse aí uma lasanha,
né, com as camadinhas dentro. Kardec está falando aqui para nós o quê? Que a gente pode observar, e que é um fato característico e muito importante, que a gente encontra fóssil de animal e fóssil animal e fóssil vegetal dentro das diferentes camadas. E o que isso vai significar, pela lógica, até antes mesmo de continuar o texto? Que ali viveram animais em épocas diferentes, ou tiveram vegetações em épocas diferentes. Porque cada camada foi superfície um dia, né? Então, lembra que ele falou lá na semana passada que quanto mais para fora, vamos dizer assim, né? Quanto mais na superfície, mais recente. Por quê? Porque a camada está aqui, né? Ela é uma superfície. Aí depois, quando cria outra camada, depois outra. A superfície vai ser sempre mais recente. Se encontramos fóssil vegetal e animal em diferentes camadas, podemos afirmar cientificamente que em épocas diferentes existiram esses animais e esses vegetais vivendo na superfície, né, obviamente, e que depois, com o passar do tempo, né, dos séculos, milhares de séculos, foram sucumbindo e dando origem a outras camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, há de se concluir que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Veja a lógica, né, que Kardec vai trabalhando. Se nós encontramos fóssil nas pedras, duras pedras, como é que esse fóssil foi parar lá dentro? É porque ele é anterior à formação da pedra. Então, o fóssil estava ali, depois por ação química, né? Aquela superfície se transformou em rochosa juntamente com aquele fóssil. Por isso que é possível encontrar o fóssil dentro da pedra, né? Não é que ele vai estar dentro da pedra, é que ele faz parte, né, da pedra, ou faz parte desse mineral, né? Então, a gente pode concluir, como Kardec colocou aqui, que esses seres são anteriores à formação dessas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos... Por que anteriores à formação? Anteriores à formação daquele tipo de terreno geológico. Isso. Certo? Então, por exemplo, tem essas revoluções enormes, esses dobramentos modernos. Como é que você explica encontrar uma concha lá no cume da Cordilheira dos Andes? E você encontra. Por quê? Porque houve um dobramento ali, certo? Aquela massa, né, de terrenos que estava ali ainda flexíveis, com uma certa flexibilidade, não totalmente endurecidos, foi empurrada. Se ela foi empurrada, o que aconteceu? Houve um soerguimento, não houve? Soergueu. Então, a conchinha que estava lá embaixo vai ser encontrada lá no topo da cordilheira. E o mesmo acontece com outros fósseis. Deu para entender? Deu sim, Ana. Muito bem explicado. Muito bom. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que lhes assina a Gênese. Kardec está falando o seguinte: se a gente for observar o tempo necessário para o endurecimento daquelas substâncias, para a formação da pedra, quanto tempo demorou para aquilo lá virar rocha? Quanto tempo que ela demorou para virar pedra? Milhares e milhares de... Ô, Caio, Oi.
Para vocês entenderem melhor, você pega uma folha de papel A4, estende ela na mesa. Depois você pega uma das bordas dela e vai empurrando. O que vai acontecer com a folha de papel? Ela vai erguer, não vai? Deu para entender? Deu sim. Você vai empurrando ela com o dedo assim, ela vai se dobrando, vai se erguendo, vai formar uma crista, não vai? É isso que acontece lá na Terra, com os dobramentos modernos, com as grandes cadeias montanhosas. Ana, perfeita a sua explicação. Aí. Muito bem. Deixa eu só ler um comentário aqui da nossa amiga Dalva. É tão maravilhoso, complementando, nesta mudança de cenários, observa-se nitidamente nos blocos das grandes pirâmides, fragmentos de conchas, provando que no deserto do Egito, um dia já fora o fundo dos oceanos. Recomendo todos assistirem à formação da Terra em 2 horas, Discovery Channel, no YouTube. Aí fica o registro aí de um estudo muito bom, explicativo aí que a Dalva passou para nós. Muito bom. Então, nesse finalzinho aqui, Kardec está nos explicando o quê? Se demoram milhares e milhares de séculos para o endurecimento daquela superfície, né, para se transformar em pedra, e se na constituição daquela pedra se encontram fragmentos de decomposição animal, né, de fóssil animal e de fóssil vegetal, a gente consegue concluir, logicamente, que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra é muito, mas muito anterior do que aquele que lhe assina a Gênese, né, na palavra que ele falou. A Gênese, ele se referia aqui à Gênese mosaica, né? Aquela explicação religiosa, alegórica que a gente já seguiu um dia, mas que a ciência foi nos mostrando que não é bem assim, né? Foi explicando para nós. Tem uma nota de rodapé aqui no livro que ele vai explicar o fóssil. Ó. Fóssil, se eu pronunciar latim errado aí, o Tony me puxa a orelha, mas eu não sou muito bom não, Tony. Fóssil, do latim fossilia, fósseis, derivado de fossa e de fodere, cavar e escavar a terra. É uma palavra que em geologia se emprega designando corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais que revelam traços da presença de seres orgânicos, quais as marcas deixadas por vegetais ou animais. Então, é o fóssil, né, que a gente já estava trabalhando aqui. O termo petrificado se emprega relativamente aos corpos que se transformaram em pedra, pela infiltração de matérias silicosas, né, de matérias arenosas, ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações necessariamente são fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Né? E, por fim, nos objetos que se revestem de uma camada pedregosa... Mas por que nem todos os fósseis são petrificações? Porque pode ser apenas uma pegada de um animal. Não precisa ser o osso do animal, necessariamente. Apenas uma pegada dele que passou por ali. E ali naquele momento já o vento cobriu com uma camadinha aquela pegada, né? E a sílica se incumbiu, como eu falei para vocês no estudo passado, se incumbiu de apagar, né? De cobrir, aliás. Apagar não, cobrir aquela pegada daquele animal. Então, eles encontram pegadas de dinossauros, além das pegadas encontram ossos,
dentes e assim por diante. Perfeita explicação, Ana, mais uma vez. Um pouquinho para frente, Kardec trabalha um pouco disso aí, e exatamente o que você falou, dente, crânio, né? Ele usa um outro termo também, que é um omoplatas, né? Aquele osso lá. Enfim. Nos objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do regato de, eu não sei pronunciar francês, tá? Do regato de Saint-Alire, perto de Clermont, no Auvergne, não, na França, não são petrificações propriamente ditas, porém simples incrustações. Os monumentos, inscrições e objetos produzidos por fabricação humana, esses pertencem à arqueologia. Então, Kardec está dando um exemplo aqui do lugar onde ele trabalhava, né, que era na França, e trabalhou também esses conceitos aí de petrificação e de fóssil. Item 8. Entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhes alterasse a forma, de matérias silicosas ou calcárias que os transformaram em pedra, algumas das quais apresentam a dureza do mármore. São petrificações propriamente ditas. Né? Então, ele está falando dessas petrificações propriamente ditas, né? Onde esses despojos, né, foram totalmente, né, penetrados dessas substâncias e se transformaram em pedras, né, algumas até mais duras do que o mármore. E essas são as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns inteiros nas duras pedras. Então ele está falando aqui que esse despojo vegetal ou animal, quando ele está no estado de flacidez, ele pode ser envolvido, né, ali por essas matérias, e essas matérias endurecem. Mas o despojo não, porque ele não foi penetrado, como no caso da petrificação propriamente dita. Então ele fala aqui, ó, justamente, que eles foram envolvidos pela matéria no estado de flacidez. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas. Né? Como o bom exemplo aí que a Ana nos deu, de uma pegada, né, de um animal. No interior de certas pedras, vai falar justamente disso que eu vou grifar para nós. No interior de certas pedras, encontraram-se até marcas de passos, e pela forma do pé, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertenceram. Foi justamente aí o exemplo que a Ana nos deu de uma pegada do animal, né, que vai ser um fóssil. Né? E aí, através da observação dessa pegada, é possível reconhecer a que espécie animal que pertenceram. Então, vejam, e eu acho que o estudo é bem profundo, mas eu acho que a ideia, por isso que eu estou até repetindo isso, que a ideia principal é que a gente entenda que há nessas camadas geológicas, né, em geologia, a formação da Terra. A gente pode afirmar, né, matematicamente, né, cientificamente, que ali houve determinada vegetação, era um depósito aquoso, houve determinado animal, através dessas marcas. E Kardec vem nos explicando como é que isso se dá, né, para que a gente consiga compreender e, de fato, entender que a formação da Terra ela está marcada na ciência. Por quê? Porque se a formação da Terra está marcada na ciência,
Aonde a alegoria religiosa não estiver de acordo com a ciência, nós ficamos com quem? Nós ficamos com a ciência. É isso que Kardec nos ensina em todos os seus livros, né? A gente sabe bem disso, mas ele está nos demonstrando, é assim que ele trabalha, ele vai nos demonstrando o porquê das conclusões e o porquê que a gente pode concluir que a ciência que vai falar da formação da Gênese, que vai falar da Gênese, que vai falar da formação da Terra. Porque são nessas camadas, é na geologia que estão registradas a história do nosso planeta. E aí a gente pode deixar essa alegoria a ser tratada como alegoria para entender a ciência e, de fato, como foi e como está sendo o registro histórico da formação da Terra. Item 9. Os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaduras, as escamas, os cornos, né, os cornos são os chifres. São, não raro, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas, mas cuja procedência facilmente se reconhece. Então, Kardec também está nos explicando que os fósseis dos animais são compostos pelas partes sólidas, pelas partes mais resistentes, né? Então, ele dá o exemplo aqui dos ossos, das escamas e dos chifres. E não raro, e a gente sabe hoje bem disso, né? A gente até citou aí museus de dinossauros, né? A gente consegue encontrar, inclusive, esqueletos completos, né? Lá em Peirópolis, como a Renata lembrou, né? Tem o museu lá da Universidade Federal de Minas Gerais. É muito interessante. Eles compõem direitinho, com ossos artificiais, o esqueleto desses dinossauros. Um joguinho de quebra-cabeça, né, Ana? E aí depois as peças que estão faltando, eles constroem para poder marcar. É muito bom. Aqui em a terra do tomate ali. Tem também. Daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. Tem um museu de dinossauro também, muito interessante. Altinópolis, não é? Não sei se Altinópolis tem, mas é outra cidade. Daqui a pouco eu lembro. Meu tio é de lá. E olha que é segunda-feira, hein, Ana? Imagina sexta-feira como é que vai estar a minha cabeça. Já estou esquecendo na segunda. Aí, complementando o item aqui, ele vai falar o seguinte, ó. Examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Então, ele está só falando para nós aqui que quando se acha um pedaço de um animal, um fóssil, que seja ali uma queixada, um dente, uma omoplata, né, que é uma parte do osso, a gente consegue descobrir que animal que era aquele, se ele era carnívoro, se ele era herbívoro, se ele era terrestre, se ele era aquático. E tem até esse hífen aqui que ele coloca, esse asterisco, na verdade. Lá embaixo ele vai explicar, me falha agora qual cientista, mas que construiu aí um raciocínio que a partir de qualquer osso consegue se construir todo o animal completo, né? Consegue construir o animal completo. E aí a gente consegue saber sobre aquele animal que viveu naquela região, se ele era carnívoro, se ele não era, se ele era uma ave, né? Se ele era um animal aquático, e aí a gente conseguir tirar as conclusões para a gente descobrir que o papel da geologia é descobrir o que aconteceu ali. É justamente disso que Kardec está tratando para nós aqui. É que
A ciência, ela observa e descobre as coisas. Constrói a ideia. Aqui, no caso, a geologia, ela vai descobrindo e conseguindo afirmar categoricamente se ali se tratava de um oceano, se ali se tratava de uma floresta, quais animais viviam ali, qual foi o efeito desses animais na vegetação, e assim por diante. Muito bom, nós temos 2 minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Aproveitem que a Ana está aqui. Que o dia que a Ana faltar, vocês têm que guardar a pergunta quando ela voltar. Ninguém? Muito bem, então. Mais para frente ele vai falar um pouquinho, eu vou voltar, a gente começa semana que vem desse item 9 de novo, para continuar o raciocínio, porque Kardec é muito lógico, mas ele vai explicando essa formação e o cientista, que eu não lembrei o nome, é Georges Cuvier, levou a ciência paleontológica, um osso só basta, frequentemente, para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstruir todo. Então, através de um ossinho ali, os cientistas conseguem juntar e entender qual era aquele animal e assim contar a história do nosso planeta, para que a gente fique abraçado à ciência. Muito bem, então, meus amigos, acho que a gente pode encerrar a nossa reunião, agradecendo aí a paciência de todos, agradecendo a presença da Ana, que melhore logo, né, Ana? Seu olho aí. E Ai, com fé em Deus. Mas diz que é demorado isso, viu? Trabalhar é a fácil, paciência, não. né? Tem que ter muita paciência. Eu não estou podendo abrir os olhos ainda, pra você ter uma ideia. Nossa. Lacrimeja sem parar, dói, arranha o olho direito. Não é fácil. Isso fora a dor, né? De vez em quando dá umas mais intensas. Aí eu tenho que dar umas gemidas. É insuportável. Faz parte, é isso mesmo. Mas passa rápido. Passa sim. A Dulce aqui tá elevando aqui a perfeição de Deus, e a Ana está gostando muito, a Lucélia gostando aqui do nosso estudo. Então vamos encerrar. Ô Lúcia, você ficou muito quietinha hoje, eu estava esperando aqui você fazer uns bons comentários que você faz, mas já que você ficou quietinha, eu vou pedir para você fazer a prece, pode ser? Eu faço, mas eu estou quietinha. Pode falar. Antes da Lúcia falar, só quero colocar uma coisa, lembrando que o Antônio Carlos falou para nós a semana passada. O importante de tudo isso é que nos ajuda a fazermos a nossa transformação moral, né? Então, através do intelecto, nós vamos caminhando junto com a transformação moral, vamos adquirindo as 2 asas, a do amor e a da sabedoria.